Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do verso 23. Coríntios 9, 23. Vamos ler juntos. Leamos. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Sozinho, irmão. Deixa eu ver como é que está aí o coro. Tudo. Meio assim, sem café, sustância, né? Vamos de novo, primeiro. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Os irmãos, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem que Paulo deixou registrado falando a respeito do seu ministério. De alguma forma é uma defesa que ele está fazendo, porque algumas pessoas lá na igreja de Corinto estavam acusando ele de ser alguém que trouxe o evangelho de fato. Muito obrigado, beleza, mas ele tem uma pregação assim meio fraca, não é verdade? Mas quando ele escreve nas cartas ele é meio rígido, meio duro, mas quando ele está aqui ele é branco, é fraquinho. Mas Paulo não está preocupado em defender a si. A ideia é que ele está orientando a igreja para dar ouvidos à verdade. E a verdade é que Paulo trouxe um evangelho e foi dado àquela igreja, na dependência do Senhor, o Espírito, que era o evangelho pregado com ousadia, com determinação, com afinco, com amor e de uma forma realmente em que Paulo doou-se plenamente a essa comunidade, até mesmo financeiramente. Embora ele aqui inclusive fale que aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho, né? O sacerdote também teria direito a este quinhão, porque eles viviam do altar, mas Paulo não estava preocupado com isso. O interesse do apóstolo era de fato fazer aquilo qual Deus o havia designado. E é interessante que ele vai falando uma série de coisas, e uma das coisas mais tremendas que eu particularmente creio está registrado nesse capítulo, é o fato do capítulo mostrar o que ele diz no versículo 16: se eu anuncio o Evangelho, não é por glória, eu não tenho que me gloriar porque anuncio o Evangelho, porque sou um pregoeiro, um pregador, um missionário. Não era isso que estava no coração e na mente do apóstolo. O que estava na mente do apóstolo era a responsabilidade de dispenseiro da palavra, do bom evangelho, da boa notícia do evangelho. Ele diz: a mim que pesa essa obrigação. Paulo considerava aquilo não apenas um privilégio, mas uma responsabilidade pessoal. Por isso ele fazia com todas as suas forças, com todo o seu vigor. Quando você vai lendo, ele diz assim: se faço lhe vontade, né? Tenho galardão, mas se constrangido, é então pela responsabilidade desse dispenseiro que me foi confiada. E então Paulo vai dizendo algumas coisas, como ele pregou o evangelho no meio daqueles irmãos. Ele disse assim, versículo 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. E aí ele fala esse verso que é a temática, né, ou o texto central, qual a gente vai basear nossa palavra nesta noite. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar
cooperador com ele. E desse texto eu quero tirar uma palavra-chave, que é a palavra cooperador, a palavra cooperação. Eu estou pensando sobre essas coisas. E eu creio, irmãos, para a gente ter a diligência do apóstolo, a dinâmica do apóstolo, o amor do apóstolo, com o qual ele vivenciou o evangelho, viveu e serviu a Deus, serviu a Cristo, nós precisamos entender isso, entender um pouco sobre essa cooperação do reino. Paulo estava fazendo aquilo, cooperando, para se tornar um cooperador, alguém que estava fazendo algo para ajudar uma causa. Qual era a causa? A causa do evangelho. Era a proclamação da boa nova, da boa notícia. Que notícia era essa? Que Jesus Cristo é o Senhor, a glória de Deus Pai. Era a pregação do evangelho do reino, era o arrependimento que os apóstolos estavam pregando desde que o Senhor subira e ordenara que eles assim o fizessem. Eles mantiveram isso por toda a sua vida. Paulo, apesar de ser um apóstolo nascido fora do tempo, ele assim considera, mas ele também pregou o evangelho com afinco, com toda a dedicação, com toda a sua vida. Meus irmãos, a palavra cooperação é algo que precisa acontecer de uma forma tranquila, dinâmica na vida da igreja. Afinal de contas, nós somos um corpo. E o corpo precisa dessa cooperação. Sem cooperação, nós não conseguimos muitas vezes fazer tudo o que temos de fazer em relação à pregação do Evangelho. Paulo não estava sozinho nessa tarefa. Ele também tinha os seus colaboradores, seus companheiros de luta, de batalha. Tiago, Timóteo, Tito, Timóteo, são dois deles que ele chegou a considerar como filhos na fé, a quem ele dava instruções particulares, chegou a escrever cartas dizendo como eles deveriam se portar como líderes, como pastores, para cumprir o propósito de Deus e continuar com afinco, dedicando-se na pregação e no ensino da verdade. Quantos outros estavam ali cooperando com ele? Priscila, Áquila e outros amigos, irmãos, companheiros de luta, de batalha, Lucas, o médico amado, né? Então nós temos aqui várias pessoas, personagens que a Bíblia cita, que faziam parte dessa grande companhia, imagino, das pessoas que auxiliavam o apóstolo Paulo nas suas idas e vindas, né? Nas suas viagens missionárias, né? Vamos lembrar Barnabé, né? Marcos e tantos outros que ali cooperaram também com este evangelho. Então, a pergunta que eu quero fazer nessa noite, e a gente buscar uma resposta é: quem são os cooperadores do reino? Paulo tinha os seus cooperadores, mas será que você também, na sua obra, que você tem empreendido, que Deus tem te chamado, você tem visto seus cooperadores? Ou você se olha no espelho e se vê como um cooperador no reino de Deus e de Cristo? Então, eu queria responder algumas coisas aqui. Vou dizer, quem são esses cooperadores do reino de Deus? Para mim, existe uma palavra que é chave em relação a este mover, a esta ação da igreja, é a cooperação. Para que ela aconteça, essa palavrinha não pode existir na nossa vida. Para eu ser um cooperador, existe uma palavra-chave que não pode haver na minha vida. Essa palavra é a palavra negligência. Porque se tem uma coisa que Paulo não foi, é de fato negligente em toda a sua vida. A palavra negligência, ela lembra o quê? Uma falta de atenção com relação a algo, a um propósito, a um trabalho em específico, a uma missão. Ela também é uma falta de interesse. Por que não dizer isso? Negligência é uma falta de motivação, não é? Mas também é desleixo, é desmazelo, não é assim? E para quem está bom no acampamento pode até me ajudar, né? Às vezes, irmãos, a gente pode identificar a negligência como preguiça. Aí preguiça, o que a gente faz? Vou para lá, preguiça, né? É verdade, nós não podemos ter essas coisas na nossa vida para sermos cooperadores do reino de Deus. Cooperador na igreja, cooperador no ministério, cooperador na sociedade interna. Eu preciso ser um cooperador. Amém?
Glória a Deus. Então fala para o seu irmão assim: eu quero. E eu vou ser seu cooperador. Talvez você não está nem falando para o seu líder, mas isso também acontece de irmão para irmão, porque nós temos que ser como Paulo, alguém capaz de fazer tudo por causa do Evangelho. Quando nós servimos uns aos outros, não estamos simplesmente servindo uns aos outros. A palavra de Deus nos ensina e nos ajuda a lembrar essa verdade. Tudo que a gente fizer, temos que fazer como para o Senhor. Então, quando eu falo assim, e quando eu lembro essa verdade, que eu faço as coisas, é para Deus. Então há algo que eu realmente preciso entender: a negligência tem que estar ausente na minha vida. Então, os negligentes não podem e não serão cooperadores do reino. Não vão, de forma alguma. Mas existem coisas que a gente não pode negligenciar de maneira alguma para se tornar um cooperador. Então, a primeira coisa que a gente não pode negligenciar para ser um cooperador, é a gente ser realmente zeloso, não negligenciando a pregação e o ensino da verdade. Então, para eu ser um cooperador, ou os cooperadores do reino são aqueles que, como Paulo, não negligenciam a pregação e o ensino da verdade. Existem algumas passagens na Escritura que vai fazer a gente entender, ou lembrar a gente cada dia essa responsabilidade que Deus nos confiou, que Cristo nos confiou como seus dispenseiros. E o dispenseiro não é simplesmente aquele que é um representante de um líder, porque afinal de contas, eu vou mostrar isso, Deus, ou seja, Cristo, porque Cristo é Deus, enviou a cada um de nós para pregar o Evangelho. Ele mesmo pregou o Evangelho. Então ele começou dando o seu exemplo. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas da nossa vida. Então Jesus pregou o Evangelho? Diz a Bíblia que sim. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus está lá em Mateus capítulo 9, versículo 35. Se você quiser acompanhar aí essa leitura, você pode abrir a sua Bíblia e ler juntamente comigo aí. Capítulo 9 de Mateus, capítulo 9, versículo 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo o que, gente? Ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O ministério de Jesus foi realmente assim, todo o seu ministério. Ele pregou o Evangelho do reino, ele pregou as boas notícias. Quem iniciou essa pregação foi o seu precursor, João Batista. Mas Jesus veio e ele disse: esse é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. E Jesus, saindo da água lá no seu batismo, você lembra dessa história lá, desse evento? Ouviu-se uma voz dos céus, e a voz era a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, nele eu me alegro. E a partir dali o Senhor vai iniciar o seu ministério, rumando para o deserto, tendo um momento de jejum, recebendo mais e mais do Pai, aquilo que seria a sua pregação, porque Ele mesmo disse em toda a sua vida: o que eu ouço do meu Pai é o que eu falo, o que meu Pai me manda fazer é o que eu faço, o que meu Pai me manda falar é o que eu falo. Ou seja, a minha vontade não é a minha vontade, eu falo sempre isso aqui. Jesus é enfático: eu venho e eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus é um exemplo de um cooperador nesse sentido, Ele é o próprio dono da obra, mas ele trabalhou na obra dando um exemplo para cada um de nós, pregando o Evangelho do reino. Então, certo dia, Jesus, já preparando alguns para essa tarefa, ele separa 12, assim? E esses 12, num determinado momento, ele envia para fazer o que, gente? A mesma coisa. Então os 12 estão cooperando agora com o Evangelho, se tornando o que? Um propagador deste ensino, desta verdade, um pregador dessa verdade. E a palavra de Deus diz, lá em Marcos, capítulo 3, verso 14, Jesus enviando seus discípulos, ele diz assim: então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar. Olha só, então a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, a palavra de Deus, a boa nova dos céus para nós, não pode ser negligenciado pela igreja. Pastor,
Mas foi Jesus que pregou, foi os 12, né, que pregaram, foi os discípulos que Jesus ordenou. Será que é mesmo? Então vamos ver se eles entenderam assim, ou se a gente está entendendo errado. A palavra de Deus diz lá em Atos 8:4 que não era apenas os discípulos que pregaram o Evangelho. Vocês precisam lembrar o início da igreja do Senhor. A perseguição está apertando, não é assim? E aí os irmãos estão sendo o quê? Espalhados, dispersos. E o versículo 4 diz: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o que, irmãos? Pregando a palavra. Então nós não podemos, para ser um cooperador do Evangelho, um cooperador do Reino de Deus, um cooperador da Igreja de Deus, ser negligente em relação à pregação e ensino. Nós temos que realmente nos preparar, nós temos que realmente nos dispor, nós temos que realmente ir, porque às vezes a gente só fica no preparo. É errado, não é verdade? Já pensou se a gente ficar aqui a vida inteira só preparando a igreja? Vamos preparar, irmãos, tem pregar o Evangelho, vamos preparar, e a gente faz até um seminário, todo mundo vai passar para o seminário, viu, Flávio? Você já fez seminário, vai fazer de novo, viu, Marcos? Vai fazer outra vez. Irmão Santo está terminando, vai repetir, nós vamos preparar. Ué, foi isso que ele mandou fazer? Vão e prepare-se para pregar o Evangelho? Não quer dizer que a gente não está se preparando a cada dia, que tem que se preparar, mas ele está dizendo que nós temos já a responsabilidade de pregar o Evangelho, de ensinar a verdade, de falar do amor de Deus às pessoas. E é como esses irmãos aqui entenderam, por onde eles iam, eles foram pregando a palavra, pregando o Evangelho. Em Mateus 9:35, Jesus ia por toda parte pregando o que? O Evangelho do Reino, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Deus era com ele, Deus é conosco, ele mesmo prometeu isso: eu estarei com vocês todos os dias, quando ele nos ordenou. Não foi somente aos 12, não foi somente aos líderes da igreja que ele ordenou a igreja de Deus, ele ordenou a mim e a você: vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Então essa é uma das coisas que nós não podemos realmente negligenciar, para que a gente seja um cooperador do reino de Deus. A negligência em relação à pregação da palavra não pode existir, irmãos. Mas existe outra negligência que também não pode existir no meio da igreja, para que a gente seja um cooperador do reino de Deus. É a negligência da prática do bem e a própria cooperação. Existe um texto na Escritura, lá em Hebreus capítulo 13, 16, que tem para nós essa instrução. A gente não deve, de fato, negligenciar a prática do bem e a própria cooperação, irmãos. Imagina isso. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 16. Os irmãos acharam aí? Amém? Então leia aí para mim. Vamos lá. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, para que eu seja um cooperador do reino, eu não posso ser negligente em relação à prática do bem, e muito menos não ser um cooperador, não ser um agente de cooperação. Quer ver que coisas simples, irmãos, que faz a gente entender como que isso funciona, e como que isso ajuda, como que isso abençoa. Quer ver? O irmão Caio há pouco disse aqui: irmãos, olha, nós precisamos colocar aqui, ó, o que você vai trazer no dia lá do almoço de comunhão. Não foi isso que você falou, né? Por quê? Porque se você não avisa, a turma lá da cozinha fica sem a sua cooperação. Vai ser uma surpresa. Nosso almoço é o melhor de contar, não é verdade? Mas é difícil administrar as surpresas, meu irmão. É bom quando a gente tem já uma prévia, né? Para poder organizar a coisa, não é assim? Para a gente poder saber, ó, beleza, custou muita massa aqui, então vamos dar um jeito, vamos fazer um prato diferente, uma carne. Até nós mesmos que vamos ali lançar os nossos nomes, a gente vê lá, beleza, tem bastante salada, então eu vou trazer uma carne de boi, uma carne de porco, trazer um frango. Por quê? Porque nós vamos cooperar, nós vamos ajudar. Isso é prática do bem, isso é cooperação.
Nós não podemos deixar, às vezes são coisinhas simples, irmãos, que prejudicam a cooperação, que prejudicam, né, a prática do bem. Às vezes você até gosta de fazer o bem, mas um simples detalhe pode estar prejudicando, né? A cooperação não está acontecendo. Por quê? Porque você foi negligente, não foi lá escrever o seu nome lá, o que você ia fazer. E o irmão lá que está na cozinha não vai adivinhar. Se você não falar para ele, não vai adivinhar. Como é que ele sabe? Ele descobre sozinho? Não, ele consulta aquela folhinha que está ali. Isso é a cooperação. Então o Evangelho, ele é um Evangelho, uma boa notícia, né, que precisa ser pregada, mas ela é uma vivência também no meio da família de Deus, principalmente para que ele continue sendo pregado, para que ele continue sendo, né, expandido, alcançando corações. Ele precisa ser organizado. A gente precisa cooperar com isso. A gente precisa contribuir. Os irmãos hoje trouxeram aqui, né, alguns víveres. Para quê? Para compor uma cesta básica. Mas por quê? Porque tem gente que precisa. E a gente às vezes perde essa noção. Sabe, para que eu vou levar, né, um pouquinho de alimento? Às vezes a gente até pensa assim, vamos imaginar, né? Glória a Deus, em pouco tempo isso vai estar acontecendo. Não tem mais ninguém desempregado lá na igreja. Então não tem ninguém precisando na igreja. Tá, então não precisa levar, né? Será que é assim? Como é que nós vamos, né, fazer o trabalho, né, através da junta diaconal? Ou como que os diáconos vão poder fazer um trabalho de assistência a alguém que às vezes passa por aqui e pede? Vai ter que sair correndo. Por quê? Porque a gente está despreparado. Porque faltou cooperação da nossa parte, faltou dar atenção aos detalhes. Jesus nunca deixou detalhes para depois, né? Ele sempre fazia as coisas de forma ordeira, organizada. Façam isso. Ele ordenava os discípulos, vão lá, façam isso, né? O Judas lá, que era o tesoureiro, vai lá, compra isso, faz assim, dá aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E havia cooperação, havia homens e mulheres que seguiam o Senhor. E a Bíblia fala inclusive de mulheres que tinham uma condição de vida abastada, que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Deus moveu o coração daquelas pessoas para que houvesse cooperação. Aquilo era a prática do bem. Jesus, dando exemplo, né? Atos 10, 38 também diz isso. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Pelo testemunho dos apóstolos, do que ele estava fazendo quando ele pregava o Evangelho juntamente com eles. E aí, irmãos, a gente vê que ele está o quê? Dando-nos o exemplo. Ele, nosso líder, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, ele nos deu exemplo a sermos também homens e mulheres que praticam o que é bom, que tira do bom tesouro do coração coisas boas, que tem alegria em dar e não apenas somente em receber. Tem gente que é assim, né? Só gosta de receber, pode dar nada. Irmão, isso é errado. A gente não coopera quando é assim, não é? E mesmo porque existem coisas na vida da igreja que nem tem a ver com finanças, com dinheiro, e exige a cooperação. Não é verdade? Exige a cooperação. A gente, vamos imaginar, vamos fazer um mutirão aqui, vamos imaginar que fosse o caso, né? Estivéssemos construindo. Aí alguém poderia pensar assim, mas pastor, eu não sou craque igual o irmão Isaac, não é? Eu não sei, esse negócio de obra, não mexo com isso, o que eu vou fazer? Meu irmão, a gente não precisa ser um bom pedreiro para carregar um tijolo, né, velho? Então você pode vir, não é? Para levar um entulho, para varrer uma sala, não é verdade? Então, se todos vêm, imaginar, houve cooperação, houve partilha das tarefas, ficou mais fácil, fez-se mais rápido, fez-se melhor. Por quê? Porque houve cooperação. Isso é prática do bem. Aliás, as Escrituras até nos ensinam e nos advertem que a gente deve fazer o bem a todos, e principalmente aos
da família da fé. Então, quando a gente faz o que a gente está fazendo hoje, entrega uma oferta, entrega o dízimo, é para que haja mantimento na casa do Senhor, para que as coisas boas que a igreja pode fazer com essa cooperação sejam realizadas. É por isso que a gente é um cooperador. Não podemos negligenciar mandamentos nesse sentido, né? Que ajudam a gente na cooperação, ordenanças que auxiliam a igreja na sua organização, não podemos negligenciar. Não podemos simplesmente achar que pode sair quebrando regras, não é? Não podemos, porque assim a gente não coopera. E isso funciona não só na igreja, funciona em toda a nossa vida. Funciona lá na empresa onde você trabalha, não é? Funciona na linha de produção. Se o pessoal lá da produção começa a não cooperar, fazer o trabalho com esmero, no tempo, o que vai acontecer? Vai travar tudo. É natural que esse empregado está correndo um risco, né? Mas vai travar tudo. Mas não é assim na igreja. Não é assim. Você não vai ser mandado embora. Mas existe uma coisa que a gente tem que pensar. Porque Paulo disse que ele não queria ser desqualificado. Não é? Quando ele disse que ele fazia tudo por causa do Evangelho, era para ele mesmo não ser desqualificado. Ele cooperava com amor, com interesse, ele fazia não esperando em troca, porque ele já tinha o entendimento que a recompensa dele vinha do Senhor, não vinha da igreja de Corinto, não vinha da igreja de Efésio, não vinha da igreja lá de Tessalônica, não, a recompensa dele vem do Senhor, e assim é a nossa. Nós cooperamos com o Evangelho, nós cooperamos com o Reino de Deus, na sua sociedade interna, no seu ministério, com o pessoal do louvor, o pessoal do teatro, o pessoal da recepção, o pessoal da diaconia, os presbíteros. Quando nós cooperamos, toda a igreja sai ganhando. Quando nós nos unimos para fazer o quê? Praticar aquilo que é bom. Por quê? Porque nós somos um corpo. E o corpo, ele se ajuda. Você já viu alguém quando está tendo um surto? O que o organismo faz? Como que o corpo se debate? Você já teve a oportunidade de ver alguém assim? O que está acontecendo naquele momento? Acabou a cooperação, entrou em colapso, as coisas começam, ficou em desordem, perde seu equilíbrio, assim. E às vezes a gente corre até ajudar aquela pessoa, senão se machuca, tem que se debater. Meus irmãos, a igreja é um lugar onde não pode haver negligência na prática do bem e nem a falta de cooperação. Hebreus 13 nos está advertindo disso. Efésios 4,16 diz que o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada parte. Em Colossenses 2,19 diz o corpo bem suprido, bem vinculado por suas juntas. E as duas passagens Paulo está falando da mesma coisa. Esse corpo saudável cresce, o crescimento que vem de Deus. É por isso que a gente não pode negligenciar aquilo que é bom, todo o bem e a prática da cooperação. Não é? Vocês cooperar uns com os outros. Você pode ser, inclusive, já predisposto. Vai ter um exemplo lá no acampamento ontem. A gente poder ver uma situação e não ficar procurando, né? O culpado, a gente se dispor a ir oferecer ajuda para resolver o problema. Não é? Tem uma coisa fora do lugar, então não vai criticar alguém. E às vezes a gente até fala de alguém que nem tem culpa no cartório, né? Às vezes você vê alguma coisa fora do lugar que diz, a zeladora esqueceu de guardar isso. Não foi. Não é, meu irmão. Ou então, os diáconos não estão trabalhando. E não é. Não é nada disso. Quando você vê alguém trabalhando, fazendo alguma coisa, pergunte para o irmão, precisa de ajuda? É bom isso? Quando você está fazendo um serviço e alguém chega e diz, precisa de ajuda aí? Já pensou? O bom seria, sempre que você estivesse fazendo uma obra,
chegasse alguém e dissesse: está precisando de ajuda? Está precisando de ajuda? Eu posso ajudar? Não negligenciar a prática do bem e da cooperação. Tiago 4,7 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, negligência é pecado, né, mesmo? Vou para lá, não é? Negligência é pecado. Então, nós temos que fazer como o apóstolo: tudo faço por causa do Evangelho. Qual a finalidade? Era ele ser conhecido? Não. Era ele aparecer nas mídias sociais? Não. Ele disse por quê? Com o fim de me tornar cooperador do Evangelho. Mas uma última coisa que vale a pena a gente dizer a respeito dos cooperadores do reino: eles, além de não negligenciarem a pregação do Evangelho e o ensino da verdade, eles não negligenciarem a prática do bem, a própria cooperação. Os cooperadores do reino de Deus são aqueles que não negligenciam uma vida cristã eficaz, prudente. Antes, eles são modelos, são exemplos para outras pessoas. Veja o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 10 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 10 a 12, Paulo está dizendo assim: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Perceberam aqui? Por que não podemos negligenciar uma vida cristã autêntica? Uma vida cristã que faz diferença? Uma vida cristã que é um padrão, é um modelo para outros seguir? Paulo foi um exemplo. E sabe por que ele foi um exemplo? Porque ele entendeu quem era o seu maior exemplo. Ele mesmo diz na carta aos Coríntios: sede imitadores de Deus como filhos amados. E lá no capítulo 11, versículo 1, ele chama a responsabilidade para si. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você, cooperador do reino, está dizendo isso uns para os outros, está dizendo isso para as pessoas lá fora: olha, imite o meu exemplo. Será que nós podemos dizer à turma lá de trabalho: olha, sede meus imitadores, faça o que eu estou fazendo, porque eu faço o que Cristo ordenou fazer. Vivo como eu estou vivendo, porque eu estou lutando por viver como Cristo ordenou viver. Eu sigo o exemplo dele. Você tem feito isso? Nós temos que fazer isso. Um cooperador do reino é alguém que não teme. Antes, pelo contrário, ele entende. Ele compreende a responsabilidade que ele tem de ser um tipos, um padrão. Essa, inclusive, é uma orientação que Paulo dá a um dos seus pupilos. A Tito, Tito, torna-te fiel, torna-te um padrão, torna-te tipos, torna-te um exemplo para as pessoas. Para o jovem Timóteo, ele diz: Timóteo, não se preocupe com a tua pouca idade. Faça o que é necessário. Viva como um bom dispenseiro. Prega o Evangelho. Seja um exemplo. Esse versículo 12, irmãos, diz: exortando, consolando, admoestando. Então ele fez isso para que aquelas pessoas pudessem viver de modo digno de Deus. E qual que é o padrão de Deus, irmãos? 50%? Como que é o padrão de Deus?
Perfeição 100%. Jesus é perfeito. Está escrito lá em Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus, nosso Deus, Ele é santo. A palavra do Senhor lá em 1 de Pedro 1, 15 e 16. Está assim registrado, olha só. Pedro dizendo à igreja: meus irmãos, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Isso é o padrão de Deus. Isso é onde a gente precisa mirar. Isso é o que a gente precisa almejar. É 100%. Não podemos ser medíocre, né? Medíocre é da média. Então 50%, tá bom. Não é assim? Mas na maior parte, e pelo menos assim, concursos, não é? Você não vai querer ficar com 50%, vai? Tendo uma vaga de trabalho, tá boa, não é? Aí você quer tirar 50%? Você acha que com 50% você vai conseguir alguma coisa? Seja sincero. Tem alguns concursos que você não passa nem na porta, né? 50%. O padrão é alto. O padrão é elevado. Mas o padrão de Deus é perfeito. Bem mais alto do que a gente tem imaginado. O padrão de Deus é perfeição. O padrão de Deus é santidade na vida. É santidade em todas as coisas. Então, nós temos que nos esforçar e abandonar toda negligência que tem feito a gente assim, ser moroso, letárgico. A gente está retardando as coisas, deixando para depois, quando o padrão de Deus é a excelência. Nós temos que cortar do mapa. Eu não sei quem que disse isso. Deus perdoe essa pessoa e aqueles que andaram divulgando, espalhando isso. Não é para Deus, né, irmãos? Afinal de contas, é para Deus, né? Então aí faz de qualquer jeito. Irmãos, fazer de coração é diferente de fazer de qualquer jeito, não? É diferente. Então Deus, Ele é digno. É digno do melhor. Do melhor. Do melhor. Em tudo a sua vida, você vai ofertar a Ele, dê o seu melhor. Se você vai servir, sirva com o seu melhor. Se você está amando, ame com todo o seu coração. Isso faz parte do mandamento. Amar a Deus acima de tudo, de todos. A gente precisa acordar, gente. Achar que Deus é misericordioso, Deus é amor, qualquer coisa tá bom. Meus irmãos, a gente tem que tirar, sabe, essa cara de pau nossa e jogar no lixo. E nem você quer de qualquer jeito. Você que é você, eu que sou eu, a gente não aceita de qualquer jeito. Você aceita as coisas de qualquer maneira? Já pensou? André, vou dar um exemplo. Me permita. Túlio, sua mãe vai fazer um bolo de aniversário para você. Imagina. Pode ser de qualquer jeito? E por que não? Ela é sua mãe, rapaz. Entendeu, André? Não pode ser de qualquer jeito porque é meu aniversário, pastor. Tá certo. Então, e por que quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus ou no reino de Deus, tem que ser de qualquer jeito? Não pode. A gente precisa dar a Ele aquilo que a gente também gostaria de receber. Se a gente gostaria de receber o melhor, por que não dar a Ele o melhor? Se a gente gostaria, né, de ser servido da melhor maneira, por que não servir os outros da melhor maneira? Porque Ele nos ordenou fazer isso. Paulo está dizendo assim, irmãos, eu me esforcei para poder orientar vocês. Meus irmãos, eu me esforcei para poder exortar, instruir vocês. Para quê? Para vocês viverem de modo digno de Deus. Não pode ser uma vida negligente, não pode ser uma vida que não é um modelo padrão. Então pesa sobre nós uma grande responsabilidade, pertencer ao reino de Deus, mas não só pertencer, ser
cooperador do reino. Como é bom a gente ser um cooperador. Como é bom a gente ver a obra ficando pronta. Como é bom a gente ver as coisas acontecendo. Como é bom a gente ver vidas sendo tocadas, transformadas. Pessoas saindo de um estado às vezes duro, difícil, de prisão, de cativeiro, de vício, e mudando de vida. Sabe por quê? Porque alguém não foi negligente. Porque alguém foi lá e pregou a verdade. Porque alguém foi lá e praticou aquilo que é bom. Estendeu a mão, deixou aquele que estava prostrado de pé. Porque ajudou ele a ver o caminho. Porque ajudou ele a acertar quando ele estava errando. Como isso é bom. Como é bom ser cooperador no reino de Deus. Você foi chamado para isso. É por isso que a negligência nessa área não pode existir. Não pode haver negligência. Nem muito menos a pregação do Evangelho, quanto a prática do bem e como exemplo de vida àquelas pessoas que convivemos. Deus pode nos usar, irmãos, até para alcançar alguém que você nunca jamais sonhou ver. Pode ser alguém famoso, pode ser um desconhecido, pode ser alguém rico, pode ser alguém humilde, não importa. Paulo dizia: eu fiz tudo aquilo que vocês viram, fraco para com os fracos, não que ele fosse fraco, fiz-me, ele se fez entender, ele foi no nível de cada um. Se era uma criança, ele abaixou para vê-la, para olhar nos olhinhos dela, para dizer quanto Deus ama aquela pessoa, porque era alguém que não entendia nada. Não adianta a gente saber muita coisa, a gente tem que entender qual a necessidade do outro. Não adianta a gente pregar o Evangelho e deixar o cidadão com fome. Não adianta, por isso que a gente é cooperador, por isso que a gente participa, a gente partilha, a gente divide, a gente reparte. É por isso que a gente faz isso. Porque o cooperador, ele é um exemplo. E o exemplo dele é Jesus. Não é? Jesus tem uma vida ilibada, perfeita. A Deus diz: nunca, jamais ele cometeu pecado, jamais dolo algum se achou em sua boca, nenhum engano. São como os mandamentos recíprocos, né? A gente vai aperfeiçoando isso, a gente vai praticando isso, e isso torna a cada um de nós um cooperador melhor. A palavra do Senhor, por exemplo, em Romanos 15:14, diz que a gente precisa admoestar uns aos outros. Em Hebreus 3:13 diz que nós precisamos exortar uns aos outros. Em Colossenses 3:16 diz que a gente precisa instruir, aconselhar. A gente precisa hora de instrução, hora de repreensão. Por quê? Porque tem ninguém aqui que está ainda em 100%. Mas esse é o padrão para nós. Esse é o padrão que a gente está seguindo. E é essa obra, boa obra que Deus está fazendo dentro de nós, porque Ele está preparando cada um de nós para se encontrar com Ele. Você acha que Deus vai aceitar a gente de qualquer jeito? Lá. Ele aceitou a gente do jeito que a gente estava, mas desde o dia que Ele aceitou a gente, nesse sentido, né? Ele nos chamou para si, Ele começou a dar um trato na gente. Ele começou a transformar a gente, Ele começou a trabalhar nosso jeito de pensar, nosso jeito de sentir, nosso jeito de ver as coisas, porque Ele quer que a gente faça tudo conforme Ele. É isso que Deus quer. Ele vai completar essa boa obra até o dia de Cristo. Quer ver alguns exemplos de homens que fizeram isso? Por que não lembrar, por exemplo, de Daniel? Mesmo sendo jovem, numa terra estranha, longe dos pais, os pais estavam lá para vê-lo, né? Imagina, numa posição muito boa. Imagina, ele estava num concurso público para se tornar um auxiliar do rei. E diga-se passagem, é um dos maiores reis, os mais poderosos que já pisaram essa terra, que era Nabucodonosor.
Quantos jovens se perderam nisso, hein? Em relação aos seus valores, o ensino de seus pais, sua cultura, sua própria religiosidade, mas Daniel e seus amigos não. A Bíblia diz lá, Daniel 1:8, que ele e seus amigos resolveram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E Deus honrou aquele jovem. Foi exemplo. Daniel, ele foi líder em todo aquele processo de cativeiro. 3 anos de preparação, ele foi escolhido e se destacou com todos os monarcas. Até o 1º ano de Ciro, diz a Escritura. Sabe? Dá mais ou menos quanto tempo isso? 70 anos. 70 anos sendo exemplo. Uma nação estrangeira, longe da sua família, por assim dizer, a maior parte dela. Às vezes a gente precisa lembrar esses exemplos, porque Deus deixou esses exemplos para a gente ficar com a memória vívida. E Samuel, 1 Samuel 12, 3 e 4, Samuel chamou o povo, fez para eles umas perguntas do tipo aqui, olha, a quem que eu defraudei, a quem que eu dei prejuízo? Tem alguma coisa aí que eu estou devendo? Alguém? Eu fiz alguma coisa de errado? Alguém, por favor, povo aí, fala aí agora. Fala aí agora. A resposta foi simples, foi assim: não, você nunca nos furtou em nada, nunca nos defraudou, nunca fez nada que desabonasse a sua liderança. Você foi exemplo. Pois é, tá bom. Seja um exemplo. Que a gente seja leal realmente, com um padrão elevado, a santidade, a perfeição, que Ele requer de nós, e buscar isso. Josué, quando estava ali, já que entregar o seu ministério, passar o bastão, ele chama as tribos e diz: olha, vocês precisam se lembrar disso, servir, obedecer o Senhor assim. E aí ele faz um desafio: vocês escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Aí os líderes disseram: não, nós vamos servir o Senhor também. Vocês vão servir o Senhor? Vamos servir o Senhor. Diz que aquela geração de fato serviu o Senhor. Por que aquilo aconteceu? Porque Josué foi um grande exemplo. Nós vamos ser um exemplo dos nossos filhos. Eu sei que às vezes a gente falha. A gente precisa melhorar. Porque às vezes a gente até promete, nós vamos orar com eles, por eles, e às vezes a gente só ora por eles, mas não ora com eles. Às vezes a gente diz que vai ensiná-los, aí a gente passa, meu filho, leia a Bíblia. Está ensinando. Mas se você souber mais do que isso, sente com ele e ensine. Filhos, não se acanhe, chama o papai e a mamãe para vem cá, me ensina. Porque talvez seu pai está falhando, mas você quer ser um exemplo. Você quer crescer, você quer aprender. Por que não? Por que ficar esperando pelos outros, se a gente pode buscar? Se você não tem um pai ou uma mãe que te ensine, por que não elegeram alguns pais espirituais no meio de nós? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem muito para te ensinar. Mas se você ficar ligado só nas coisas para lá, na tecnologia, na ciência, na história, história. Mas não aprender de Deus. De que valeu esse ensino? Como Ele vai aperfeiçoar você? Como Ele vai preparar você para alcançar o padrão divino? Não vai. Então a gente precisa reconhecer, e eu estou falando como o primeiro que precisa disso, que a gente tem que tomar uma atitude para ser um exemplo.
começando dentro de casa, dentro da igreja, lá no trabalho, na rua, por onde a gente estiver, viajando. Não é? Não importa. Não importa. Deus nos chamou para ser um exemplo. Deus nos chamou para ser seu seguidor. Jesus disse para a gente segui-lo. Se aqueles que ouvem a minha palavra e me seguem, esses são meus discípulos. Verdadeiramente esses são meus discípulos. Em João 13,15 ele chegou a lavar os pés dos apóstolos. Ele diz que os irmãos deveriam fazer o mesmo, simplesmente por isso, porque ele deu o exemplo. Sabe o que significa? Que o serviço mais desprezado, menos reconhecido, mas não sem importância, precisa ser feito por nós. Quando a gente coopera no reino, quando a gente ajuda uns aos outros, quando a gente faz para Deus, quando Deus é o nosso alvo. Não pode ser o serviço mais simples, pode ser aquele que ninguém vê. Você está cooperando. Você entende isso? Então, vamos ser cooperadores do reino, irmão. Vamos imitar o nosso mestre, que em tudo nos deu esse exemplo. Não sejamos negligentes a sermos verdadeiros cooperadores com a causa do Evangelho, que eu ensino das Escrituras, a verdade. Não sejamos negligentes com a prática do que é bom, da prática do bem, da própria cooperação, da mútua cooperação. E não sejamos negligentes com a vida cristã. Tenhamos mesmo uma vida dedicada ao Senhor, um padrão que é elevadíssimo, perfeito, orando, dependendo do Senhor, buscando, lendo a sua palavra, ensinando uns aos outros, fazendo o que for preciso, servindo como para o Senhor. Amém? Eu queria que você orasse aí com o seu vizinho. Você pedisse a Deus que de fato nos ajudasse, tornasse esta casa uma casa de cooperadores. Amém? Amém. Então ore aí agora um pelo outro. Vou dar um tempinho para a gente poder depois orar, encerrando esse momento, esse culto. Mas ore aí um pelo outro, ore um com o outro aí. Abençoe o seu irmão. Se essa palavra falou o seu coração, você realmente peça a Deus hoje para poder dar um passo diferente, ter uma atitude diferente a partir de hoje, em nome de Jesus.